Acaba de sair o resultado de uma nova rodada do PISA, a mais importante avaliação internacional na área da educação. 500 mil estudantes de 65 países foram avaliados em leitura, matemática e ciências. A boa notícia é que nos últimos 9 anos, o Brasil foi o país que registrou o maior progresso em matemática. A má é que, mesmo assim, continuamos lá embaixo no ranking, à frente de apenas 7 países. E nosso avanço vem perdendo ímpeto nos últimos anos. Já faz algum tempo que a sociedade brasileira parece ter acordado para o fato de que a educação é a chave do futuro. Mas o consenso acaba aí. A divergência sobre programas e metas, financiamento, currículo, formação dos professores. Qual o nosso maior problema? E qual deve ser a prioridade? Estamos mesmo avançando? O ministro da Educação garante que a resposta é sim, desde que prestemos atenção à linha do tempo. Abre aspas. Nossa fotografia não é boa, mas nosso filme é muito bom. Fecha aspas. Para analisar os resultados obtidos pelo Brasil no PISA e também os desafios da educação no país, recebemos Luiz Cláudio Costa, presidente do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais do Ministério da Educação, e Gustavo Iospi, economista, especializado em economia da educação. Sejam muito bem-vindos. Complementando o que o ministro Mercadante falou, quando olhamos o filme, somos o primeiro da classe, diz ele. Que filme é esse que o ministro da Educação está assistindo, na medida em que nós caímos até posições, especialmente na matemática? Acho que é um filme de terror, né? É um filme iraniano, demora muito para passar e o final é de terror. Porque realmente os resultados, apesar dessa melhora, realmente há uma melhora, né, e a gente deve comemorar aquilo que tem de bom também, mas acho que o quadro geral é de que com esse nível de educação que aparece em exames como o PISA, até nos testes educacionais brasileiros, fica muito difícil de acreditar que nós possamos chegar ao nível que eu acho que todos os brasileiros sonham de chegar a ser um país, enfim, desenvolvido, um país de primeiro mundo. A gente melhora, mas os outros também melhoraram, então a gente não sai do lugar. Né? Mas, Mônica, eu acho que é um filme de ação e de esperança. Porque, veja só, imagine um país que recebe a notícia pela OCDE, uma análise de um relatório da OCDE, e diz o seguinte: esse país é o que mais avançou no mundo em matemática, mais avançou no mundo, com todos os outros países, vários caíram, a média da OCDE cai. Esse país é o segundo que mais incluiu estudantes no ensino médio, ou seja, nessa faixa de 15 anos, 420 mil pessoas. Esse país reduziu a taxa de repetição, de repetência escolar, e esse país corrigiu o fluxo escolar. É um filme de ação e de esperança. A ação que nós estamos fazendo nos últimos anos e esperança, temos muito que fazer no futuro. Ação, esperança e desafio. Mas é uma boa notícia que o Brasil recebe. Agora, é claro que do patamar que nós saímos, com as dificuldades históricas que nós temos com a educação, tem muito que fazer, mas é uma boa notícia. Olha, o caminho está aqui. Agora, onde vamos acelerar a curva que vamos fazer, o caminho está posto. Mas há uma explicação para essa lentidão no nosso avanço? Quer dizer, discutimos educação e as necessidades, fazemos diagnósticos, fazemos debates, ouvimos os especialistas há décadas. E por que parece que as coisas demoram tanto para dar seus frutos? Primeiro porque o problema é realmente complexo, né? Você está falando no sistema brasileiro de dezenas de milhões de alunos, descentralizado, administração de estados e municípios. Mas eu acho que a grande razão é que a gente toca nas questões paralelas, especialmente na questão do financiamento da educação, como se essa fosse a grande tábua de salvação, e não toca nos verdadeiros problemas, especialmente na formação de professores, e naquilo que acontece, o que eu chamo de prática de sala de aula, a realidade de sala de aula daquilo que um professor faz com o seu aluno quando fecha a porta. E todas essas outras políticas que não mexem nessas duas pontas, e tem uma terceira que eu acho muito importante também, que é de formação e capacitação dos gestores, dos diretores de escola, eu acho que vão estar fadadas a gerar esse avanço, que é um avanço, efetivamente ele existe, mas é um avanço muito lento, não só para a velocidade que a gente gostaria, mas pelo fato de que nós estamos inseridos numa realidade global. E se os outros países avançam mais, mesmo quando a gente avança, deixa de ser boa notícia. Né? A gente precisa atacar essas áreas, e essas áreas são muito mais complicadas, tanto em termos da complexidade do problema em si, quanto da questão política. Mas isso está no diagnóstico há muitos anos. Você concorda com que esses são os principais problemas? Em parte, sim. Veja só. Agora, o que o Brasil teve que fazer? Em 1991, nós tínhamos em torno de 3 milhões e 400 mil pessoas no ensino médio, jovens no ensino médio. Hoje nós temos 8 milhões. Em 20 anos,
o Brasil colocou 5 milhões de jovens no ensino médio. Esforço principalmente das escolas públicas e escolas estaduais. Quando você coloca esse jovem no ensino médio, que para um país como o Brasil, o maior indicador de qualidade é a inclusão. Eu tenho que tirar o jovem da rua e colocar em sala de aula. Nós fizemos isso muito bem, esforço de 20 anos, de diferentes governos do Estado brasileiro. Quando você coloca esse jovem para dentro, ele não entra nas primeiras posições. Evidentemente, a própria OCDE faz essa análise, ele não é bem ranqueado ali. Então, nós fizemos muito bem a inclusão, ainda temos que fazer inclusão. Quando você faz inclusão e consegue fazer com que sua média não caia, você está trabalhando bem. Agora, é claro que nós temos o desafio, valorização e formação de professor. Sem sombras de dúvida. Se nós não fizermos isso, estamos fazendo, mas precisamos acelerar, nós não vamos resolver o problema que ainda temos. Digamos, diretamente relacionado a um dos diagnósticos que o PISA faz no relatório divulgado hoje, de que no Brasil há uma grande dificuldade de pegar alunos de baixa performance e motivá-los, deixá-los empolgados, entusiasmados e com expectativas, a palavra que eles usam. Quer dizer, fazer com que eles de fato digam, eu posso superar essa minha dificuldade e vou... Aqui é um fracasso importante na escola. Sim, né? E não só fazer com que... Isso tem relação com o professor? Eu acho que tem a relação com todo o sistema educacional. Obviamente, o professor é o agente principal e o ator principal desse sistema e é quem eu acho que a gente deve depositar os nossos maiores esforços para gerar essa melhoria. Não é única e exclusivamente o professor, eu acho que tem uma questão de gestão de escola que também é fundamental, mas enquanto a gente tiver uma formação de professores que faça com que esse professor saia da universidade sabendo tudo sobre a história da educação, tudo sobre a sociologia da educação, tudo sobre a filosofia da educação e nada sobre como dar uma aula e transmitir conhecimento para aqueles 35, 40 alunos que vão estar na sua sala, a gente pode mexer, enfim, fazer programas de fomento, aumentar financiamento, que a qualidade da educação não vai melhorar. O ensino para o professor, quer dizer, o ensino que o candidato a professor tem na universidade é muito ideologizado. E isso é teórico, isso atrapalha. Você falou muito bem a questão da resiliência. A OCDE fez essa análise que você disse, né? Alguns países, a OCDE tem uma média de resiliência, ou seja, a pessoa que consegue superar suas dificuldades acima da brasileira. Tem uma questão cultural aí também, não é só do professor, mas tem o fato do professor. Nós temos um programa, e a gente conversava aqui, que é o Programa de Incentivo à Atividade Docente, que é o PIBID, que está buscando exatamente fazer isso que o Gustavo está falando. Nós temos 75 mil jovens hoje que fazem licenciatura nas nossas instituições de ensino superior, nas nossas universidades, atuam nas escolas públicas, ou seja, auxiliam a melhoria dessas escolas públicas e trazem para dentro das universidades, para os seus cursos de licenciatura de pedagogia, que é a realidade os programas, lá, né? A realidade. Quer dizer, realmente nós precisamos disso, nós precisamos ter essa interação maior, o comprometimento maior das nossas universidades com a licenciatura, com as escolas públicas e essa interação, porque esse é um desafio de todo o Brasil, mas nós precisamos fazê-lo juntos. E como o Gustavo falou, o Brasil tem a sua legislação, quer dizer, nós temos a federação, quer dizer, a responsabilidade do Estado, a responsabilidade do município, a responsabilidade do governo federal. Mas aí nós precisamos fazer um grande pacto para atuar. E as instituições, na formação, têm que participar disso. Quando a gente vê a lista dos estados e da performance que esses alunos tiveram conforme os estados, a gente vê que está meio cristalizado ali entre os primeiros 10 melhores estados para os alunos, o Distrito Federal, o Espírito Santo, Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, Rio e o Piauí, que vem em cima. De perfil parecido com o Piauí, está o Maranhão, que continua lá embaixo, é o penúltimo em nota. E abaixo do Maranhão, Alagoas, os estados que não evoluem. O que o Piauí consegue fazer que o Maranhão não consegue? Eu acho esse um ótimo caso, porque ele ilustra, na escala brasileira, aquilo que Xangai, por exemplo, está ilustrando na escala internacional, que é de que não existe uma correlação entre riqueza dos alunos, o nível de investimento em educação e qualidade do sistema educacional. Você pode sim gerar bom sistema educacional no Piauí. O Ceará tem feito um grande trabalho nos últimos anos, progredido bastante também. E no nível internacional você vê um lugar como Xangai, que tem uma renda parecida com a de São Paulo, é uma renda superior à média chinesa, mas é uma renda que está no patamar de São Paulo, um patamar não alto, certamente, e consegue ser o primeiro lugar do mundo. E esse é o tipo de exemplo que eu acho que a gente precisa olhar para fazer com que o Brasil pare de ficar procurando essas soluções mágicas, enfim, precisamos, agora essa discussão no Congresso Nacional de dobrar o financiamento em educação, como se isso fosse gerar a salvação. Mais dinheiro num sistema que ainda não está, digamos, bem azeitado, talvez não seja tão eficiente. Tem um gráfico que a OCDE colocou, que é muito importante a gente analisar,
que contradiz um pouco o que está dizendo o Gustavo. Olha só, você vê que o nível socioeconômico está extremamente associado até um certo ponto ao rendimento. Não dá para nós negarmos, quer dizer, você precisa fazer a engrenagem funcionar como um todo. Existe hoje um subfinanciamento da educação brasileira. O nosso PIB per capita, pois é, o PIB per capita nosso é 1/3 do PIB per capita que é aplicado na educação do jovem da OCDE. Em valores dá 9 mil dólares de média na OCDE, nos países desenvolvidos, para nós 2.000 e pouco. Mas assim como o volume do investimento é a diferença de 3 vezes, o PIB per capita, a renda média do Brasil em relação ao país da OCDE também é de 3 vezes. Então é óbvio, é lógico, você espera que um país que gasta 3 vezes mais em tudo e que as pessoas ganham 3 vezes mais em tudo, vai gastar 3 vezes mais também em educação. Quer dizer, e vai ter 3 vezes mais nota melhor. Mas aí estamos 100 pontos abaixo da média. Mas não tem nota 3 vezes melhor. E você vê que tem casos, e acho que Xangai é simplesmente o mais emblemático, porque é um país, é uma zona dentro de um país subdesenvolvido que não é que está bem, não é que chegou na média da OCDE, não. Está em primeiro lugar e está com 2 anos de ensino de vantagem em relação à média da OCDE. Então, claro, a condição socioeconômica dificulta o aprendizado? Sim, se sabe desde a década de 60 que existe uma relação indiscutível entre o nível socioeconômico das famílias e a facilidade de performance. Ao mesmo tempo, uma melhora, ganho que você tem, o efeito é rápido, né? Não, sem sombra de dúvidas. O Brasil, inclusive, a OCDE explica isso, que do nosso avanço, muito se deve à melhoria socioeconômica do nosso gente, do nosso jovem. Isso é muito importante. Ou seja, as ações que foram feitas para a melhoria da qualidade de vida melhorou o rendimento. Isso é fato, isso acontece. Então, mas o que acontece com 2 estados, digamos, de perfis mais ou menos semelhantes, que como o caso do Maranhão e do Piauí, em que um consegue performar muito melhor do que o outro? Quer dizer, o que é feito? Aliás, o Piauí sempre tem escolas que vão bem no Enem, nas Olimpíadas e nas outras provas. Para sermos justos, primeiro também nós temos que olhar o filme, né? Porque nós estamos vendo a foto, o resultado deles. A evolução existe. Alguns têm mais dificuldade. Outra coisa que nós temos que olhar é a inclusão. Nós não podemos analisar a educação sem verificarmos o esforço que cada estado está fazendo para incluir. Ou seja, quem inclui mais, eu não vou esperar que ele tenha, nos próximas avaliações, um rendimento superior, porque ele já está tendo e já está contribuindo com o Brasil com a inclusão, que eu reitero é o melhor indicador de nossa qualidade. Nós temos em torno de 10 milhões de jovens de 15 a 17 anos. Nós temos um desafio de colocá-los na escola. Então, nós temos que fazer isso. E o Brasil está fazendo isso. E fazendo justiça aos nossos estados, eles têm feito isso. E isso, evidentemente, não se refletirá imediatamente nos indicadores de qualidade. Mas já está acontecendo nos anos iniciais e nos anos finais da educação básica. Então, acho que estamos avançando. Eu só queria falar, Gustavo, sobre a questão do financiamento. A diferença é que esse bem social chamado educação tem um patamar mínimo. Eu não posso compará-lo com outros produtos, com outras coisas. Quer dizer, eu preciso investir uma quantidade. Quanto custa uma boa escola? Teve essa análise agora no Enem. Uma boa escola do Enem custa quanto? E quanto nós investimos no nosso estudante da educação básica? Então tem o mínimo. Não adianta eu fazer comparação com outros produtos e serviços, porque é preciso um mínimo para a educação. Nós precisamos de mais recursos para... Não é suficiente por ano. $500 por ano, não é por aluno. Nós precisamos pagar bem o professor, precisamos ter infraestrutura, precisamos ter condições. Agora, é claro que não é só isso. Tem que ter toda uma estrutura que nós estamos buscando e precisamos fazer. Mas nós precisamos ter mais recursos. Eu só queria encerrar essa questão dos recursos, porque senão, de novo, a gente fica falando só nisso, eu acho que não fala de questões mais importantes. Mas tem toda uma literatura, uma pesquisa, que não é opiniática, que é uma pesquisa empírica, acadêmica, que mede. Essa questão, por exemplo, de salário de professor, tem literalmente dezenas de estudos que comparam o desempenho de alunos em regiões ou em países que têm salário de professor mais alto e mais baixo. E a esmagadora maioria dessa pesquisa mostra que não existe uma relação entre o nível de salário de professor e o aprendizado do aluno. É contraintuitivo, é difícil de entender, mas o que é? É uma orientação, é um controle maior. Mas hoje o Brasil já gasta 5% do PIB em educação, que é o mesmo percentual dos países ricos desenvolvidos. A China, por exemplo, gasta historicamente entre 2% e 3% do PIB. Você tem países como o Chile, que fez uma bela revolução educacional nas últimas décadas, gastando 3,5% do PIB. Então, eu acho que ninguém em sã consciência vai dizer que no Brasil como um todo se gasta menos do que o mínimo necessário. Claro, você vai... Per capita.
Oi? Per capita. Per capita Sim, e capita em volume agregado também. Você olha... É bastante em relação ao PIB, mas Porque nós temos que fazer uma inclusão, mas não é pouco per capita, É. porque 80% do investimento em educação normalmente vai para a remuneração de professores. Então, o salário de professores no Brasil, quando você compara com a renda per capita brasileira, é muito parecido com o salário dos professores nos Estados Unidos, na Alemanha, na França. Eu costumo falar, meio em tom de brincadeira, mas meio sério, que assim, o problema do salário do professor brasileiro não é para ele ser professor, é para ele ser brasileiro. Nós estamos num país que tem renda mais baixa. Então, em todas as carreiras, o nível de renda dessas profissões é 3 vezes menor do que um país que tem renda per capita 3 vezes maior. Agora, a gente pega essa lista dos melhores do ranking e são todos da Ásia. Você tem a Xangai na China, que ficou em primeiro lugar absoluto, Singapura, Hong Kong na China, Taiwan, Coreia do Sul, Macau na China também e o Japão. Quer dizer, o que eles fizeram? Qual é o segredo, o pulo do gato dessa região, desses países asiáticos? É um controle central muito rígido? É uma disciplina diferente? É uma forma didática especial? Eles descobriram alguma coisa que o resto do país... Eu acho que tem uma questão cultural, tem mérito, tem disciplina, tem história, né? Eles têm uma tradição em educação que nós não temos, tem aí muita tradição confuciana também, enfim, tem muitas coisas. E tem também problemas de amostragem, né? Que não nos interessa bater nisso, mas é um fato. Por exemplo, Xangai, em torno de 5 mil estudantes de 90 cidades. E Xangai, nós sabemos, é uma província completamente diferente. Eles escolheram as melhores escolas para inscrever. Isso é possível, enfim, mas de qualquer maneira nos dá um retrato. Eles estão fazendo boas escolas ali e nós temos que observar, eu procuro muito, viu, porque a avaliação para nós só tem interesse se ela tiver e nos possibilitar a intervenção pedagógica. Eu olho muito os países que estão evoluindo e os países que têm dificuldades como a nossa, ou seja, de inclusão. Alguns países já não têm isso mais, já venceram e mesmo assim passam por dificuldade. Veja, a média da OCDE cai em matemática e vários outros países. Finlândia despencou. Vários outros países despencaram. Mas ela continua bem, a Finlândia. Não, continua bem, continua mas... Continua em 12º lugar do mundo. Não, ela está muito bem quando você pega a média. É isso. Em outras áreas, quinto, sexto. Ou seja, mas quando você cai, veja, se você está bem e você cai, né, e você está numa trajetória ascendente, se nós observarmos trajetória, o filme é mais esperançoso e o deles é preocupante. Quer dizer, se eu estou caído, eu tenho que preocupar. Porque a gente sai de uma base tão baixa que é quase que inevitável melhorar. Porque quando você está no fundo do poço, por que não é inevitável? Não é inevitável. Seria correto o que você está falando? Porque outros melhoraram mais que eles. Não, sabe por que não é correto? Porque nós estamos incluindo. É diferente. Mas eles estão caindo sem ter que incluir. Mas vamos pegar algo diferente. Eu acho essa questão da inclusão realmente um valor. O Brasil fez um grande trabalho nos últimos 20 anos de incluir uma massa de pessoas que estavam fora da escola. Mas pegando especificamente na cidade que você mencionou de matriculados no ensino médio. Se não me falha a memória, há mais ou menos 10 anos, esse número de alunos já era 9 milhões. Hoje até caiu um pouco. Então, essa pauta da inclusão, eu não vou dizer que ela já está totalmente superada, mas o grosso do caminho já foi trilhado. O que a gente precisa fazer agora é dizer, ok, nós vamos nos dar um tapinha nas costas de ter trazido toda essa massa de pessoas, mas não adianta trazer pessoas para um sistema em que elas ganham muito pouco, um sistema de educação que não educa, que não ensina. Então a gente precisa também parar de colher os louros desse progresso, que acho que é realmente importante, é positivo, e encarar a dura realidade de que a gente não está conseguindo levar conteúdo, levar progresso de vida a esses alunos que estão na educação. Deixa eu ponderar uma coisa. Primeiro, nós não vencemos esse desafio da inclusão ainda. Eu tenho 10 milhões de 15 a 17 e na idade certa, pouco mais de 50%. Sim, mas então eu tenho um grande desafio. Eu tenho que colocar quase... na escola e saem porque a escola é muito eles ruim. sequer entraram. Eles estão fora da escola. 25% fora da escola. Tem pouco mais do ensino médio. Assim, na idade certa, de 15 a 17... Nós precisamos colocar mais gente. Então, nós temos esse grande desafio ainda. Nós temos 8 milhões. Agora, nós estamos corrigindo. Outro desafio que nós estamos fazendo é a defasagem da idade série. Quer dizer, nós caímos de 51. Olha só, isso está refletido nesse resultado do PISA. De 51% para 31%. A gente tem que dar um jeito de incluir, ao mesmo tempo, melhorar o conteúdo das duas coisas têm que ser feitas ao mesmo tempo. Educação não é corrida de 100 metros, é maratona. Eu não conheço história no mundo que faz isso com a velocidade, e eu falo o Estado brasileiro, com 20 anos, contribuições, nós estamos fazendo isso. Agora, é verdade. Agora, até que ponto a pressão da sociedade que se interessa, porém,
não se indigna, digamos assim, com os nossos resultados, não se envergonha, não pressiona com mais vigor o poder público responsável. Quer dizer, até que ponto nós somos todos coniventes com essa lentidão, tanto na inclusão como na melhoria do ensino. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. As nossas notas não são boas e nenhum dos indicadores importantes que fazemos aos quais nos submetemos lá fora. E não vemos ainda assim a sociedade brasileira pegar esse assunto na mão, se envergonhar do nosso resultado, pressionar e tentar obter algo mais. Quanto que isso é importante? Ou seja, só na mão do poder público, das pessoas interessadas em educação, a gente vai conseguir botar o pé no acelerador? Isso é fundamental. E a gente tem visto nos últimos anos, isso é muito bom, a sociedade começar a discutir IDEB, avaliação, escola, qualidade, Enem. Isso é bom para o Brasil, nós precisamos colocar isso em pauta. Agora, mais do que discutir, de fato, as escolas têm que se assentar sobre os resultados, discutir isso, as famílias têm que participarem, porque não é uma coisa, o governo federal não consegue fazer isso, os governos estaduais, o governo municipal, é uma questão de sociedade. A história nos ensina, né? Você pode pegar a Europa antiga, os Estados Unidos atual, a Ásia atual, se não houver um envolvimento social, a valoração social da educação, não há transformação. Tem que ter um envolvimento. Claro que cabe a nós também levarmos isso, mas é preciso, sem isso não se avança. Tem que dar um valor. Né? Esse é um problema grave, até tem um estudo próprio INEP, que foi feito há uns 5, 6 anos atrás, que pede para os pais dos alunos da escola pública para que deem nota para a qualidade do ensino, não é nem para a escola como um todo, para a qualidade do ensino da escola do seu filho, da escola pública, de novo. Nota média, 8,6. Então, esse é o grande problema. É que Eles sentem felizes de ter seu filho lá. Exato. A massa da sociedade brasileira ainda não consegue avaliar a real qualidade da educação, da escola do seu filho. Acha que simplesmente porque tem vaga, porque tem merenda, porque tem uniforme, as coisas estão ótimas. E essa eu acho que é parte da razão pela qual você não gera esse engajamento. Porque como é que você vai se engajar por algo que você acha que já está de uma escala de 0 a 10, que já está 8,6? Então, o PISA, o Enem, enfim, todas essas medições seriam importantes se elas servissem justamente para comunicar para essas pessoas que, olha, isso aqui não é um problema etéreo, isso aqui não é um problema dos outros, isso aqui é um problema da escola do teu filho, porque as pessoas dizem, não, a educação brasileira vai mal, mas a escola do meu filho está ótima. Mas talvez esses filhos, no dia que forem adultos e tiverem seus filhos na escola, já vão ter uma noção. Mas eu não quero esperar, eu não quero esperar tanto. Eu só quero fazer uma última perguntinha bem rápida, porque sendo você vice-presidente do comitê do PISA, tendo participado de toda essa movimentação mundial pela prova, só um esclarecimento, como é que são selecionados os nossos 18 mil alunos que fizeram a prova? Todos aqueles alunos, as escolas que têm alunos de 15 anos, né? Na verdade de 15,3 a 16,2, nessa faixa, todas essas escolas, pelo nosso censo, e o Brasil tem esse censo muito bem organizado, são enviadas para o board do PISA. E eles é que fazem o sorteio e trazem para nós as escolas que foram sorteadas. O caso do Brasil é uma das amostras mais representativas, exatamente porque nós queremos o recorte por estado, exatamente para fazer essa discussão que nós estamos fazendo aqui. Poder então, ver por aqui isso, quem performa e quem não. É isso, é bom para a gente sentar com eles e desenvolver. Então, a amostra, nós mandamos todas e eles fazem um sorteio, depois há um diálogo, mas enfim, aí se seleciona esses 18 mil, quase 19 mil estudantes. Gustavo, Luiz Cláudio, muito obrigada pela participação aqui no debate, no Entre Aspas. Na próxima sexta-feira, a Globo News promove um fórum para discutir alguns dos maiores mitos sobre a educação no Brasil. Vai ser aqui em São Paulo. O resultado desse debate vai ao ar no dia 15 de dezembro, um domingo, às 8h30 da noite. Eu conto com você, que sempre nos acompanha aqui. O Entre Aspas volta quinta-feira. Até lá.